O combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones. Capítulo 9, Seitas. Agora vamos considerar nesta parte das manifestações das ciladas do diabo a questão das seitas. Não me proponho a examinar as grandes religiões do mundo, entre aspas, assim chamadas, o maometanismo, o budismo, o confucionismo e outras, entendendo eu que na realidade elas não pertencem a este assunto. Na passagem em foco, o apóstolo Paulo está particularmente preocupado com as ciladas do diabo como manifestações contra o povo cristão. Essas outras religiões não têm nenhuma ligação ou relação com o cristianismo. Elas são, por certo, uma manifestação da atividade do diabo em geral, não porém dessa atividade particular do que se ocupa o apóstolo aqui. Sem dúvida, o diabo persuade as pessoas a crerem nessas religiões, assim chamadas, e com isso as mantém longe de Deus e de Cristo. Mas o que interessa ao apóstolo aqui são as astutas tentações que sobrevêm aos que já são crentes. Não há dúvida de que muitos que se julgam cristãos são pessoas criadas na igreja cristã, partiram para esta ou aquela religião do mundo. Na Inglaterra, muitos se converteram ao budismo no presente século. Não vou considerá-las. O apóstolo está preocupado com pessoas verdadeiramente cristãs, pessoas regeneradas e conscientes disto. Devemos investigar o modo pelo qual o diabo se aproxima de pessoas verdadeiramente cristãs e com toda a sua sagacidade e demonstrando todas as suas artimanhas, lhes apresenta algo que de início parece cristianismo, porém que na realidade não é. Portanto, damos atenção à questão das seitas. Uma seita, segundo o Shorter Oxford Dictionary, pequeno dicionário de Oxford, é devoção a uma pessoa ou coisa particular dedicada por uma corporação de adeptos. Pode ser devoção, vocês notaram, dedicada a uma pessoa particular. Veremos que isso é sempre importante com respeito a estes ensinos particulares. É grande o número de seitas, ciência cristã, teosofia, testemunhas de Jeová, irmãos de Cristo, pensamento positivo, escola de cristianismo da unidade, antroposofia, ciência da mente, mormonismo e várias outras. Acresce que existem várias formas de ensino e pensamento psicológico que também são seitas, mas nem sempre têm um nome particular. Às vezes, púlpitos tidos como cristãos propagam seus ensinos. Podem empregar terminologia cristã, como todas elas tendem a fazer, todavia nada tem a ver com o cristianismo como exposto nas Escrituras. Também se vêem seitas em várias formas de misticismo. Certamente há um misticismo verdadeiramente cristão, exemplificado no apóstolo Paulo, pois o misticismo cristão insiste em que o homem não deve ficar só preocupado em adquirir uma compreensão intelectual da verdade. Entretanto, em acréscimo, deve preocupar-se em ter vívida e vital relação com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro misticismo dá ênfase ao aspecto vivo, experimental e prático da fé cristã e da posição cristã. Se a nossa fé, assim chamada, não leva a algum tipo de experiência, duvido que seja cristã. Nossa fé tem que ser viva, real e experimental. O perigo é que o diabo pode meter-se neste ponto e fazer do verdadeiro misticismo cristão uma coisa não cristã. Noutras palavras, aventuro-me a fazer a asserção que posso provar de que o maior perigo do misticismo é contornar o cristianismo essencial, o que equivale a dizer que o sistema e o método místicos ganham tanta importância que o próprio Senhor Jesus Cristo passa a ser relativamente insignificante. Há também vários tipos de misticismo não cristão, alguns com uma mistura de filosofia oriental, que tende a ganhar popularidade. A filosofia yogi, pelo que deduzo de algumas publicações, está se tornando cada vez mais popular dessa maneira, e há pessoas que estão se interessando por ela e se fazendo seus seguidores. Se vocês estiverem desejosos de conhecer detalhadamente as seitas,
Há muitos livros que poderão ajudá-los nisso. Uma brochura intitulada Algumas Crenças Modernas foi escrita por Maurice C. Burrell e J. Stafford Wright. Há um livro mais volumoso, de autoria de J. Oswald Sanders, cujo título é Heresias e Seitas, que é uma edição revista e aumentada da sua obra Heresias Antigas e Modernas, e outro intitulado Alguns Modernos Substitutos da Religião. Fanatismo Religioso é uma valiosa obra escrita por Ray Strachey, neta da senhora Hannah Whitall Smith, uma das fundadoras da Keswick Convention, Convenção de Keswick. É um livro sumamente interessante, que trata de movimentos religiosos extravagantes que surgiram e se desenvolveram no século passado nos Estados Unidos da América. Eram seitas de vários tipos. Mais eruditos e mais sólidos são os 2 volumes produzidos por B.B. Warfield sobre perfeccionismo. E existem outras obras de valor. A história passada demonstra claramente que há ocasiões nas quais as seitas são excepcionalmente perigosas. É sempre o que se verifica nos tempos de crise e de dificuldade, nos tempos de guerra ou de ameaça de guerra. Não é difícil entender por que acontece isto segundo o mero ponto de vista da psicologia. Quando os homens se veem duramente premidos ou em dificuldade, sempre querem encontrar alívio, ajuda, consolo e orientação. Isso dá oportunidade para ciladas do diabo na forma de seitas. Naturalmente, isso acontece também nos tempos de privação, tristeza ou doença, ou na eventualidade de algum revés na vida, de ansiedade ou preocupação por algum negócio, ou de qualquer coisa que torne difícil a vida para os homens e para as mulheres. Em tais condições, as seitas tendem a florescer e a prosperar. Na longa história do mundo, nunca houve época, talvez, em que as seitas tiveram maior oportunidade de progredir do que na época atual. Tivemos 2 guerras mundiais, e tudo indica que desde a última guerra, as condições do mundo têm sido instáveis e incertas. E pesa sobre nós, o tempo todo, a terrível ameaça de mais uma guerra mundial. A vida se tornou difícil e complexa, trazendo perplexidade e provação. Exatamente a situação propícia para o diabo incentivar essas falsificações da verdade. Portanto, é necessário que o povo de Deus, no presente, esteja esclarecido sobre essas coisas. Não tenho a intenção de tratar dessas seitas uma por uma, pois isso não seria proveitoso. Tratarei delas de modo geral, porque há certos princípios que são comuns a todas elas e veremos nelas um modelo fundamental, a despeito de todas as variações que apresentam. Por conseguinte, se compreendermos os princípios determinantes centrais, deverá ser uma tarefa relativamente fácil aplicá-las às diversas seitas, quando se der o caso de sermos confrontados por elas individualmente. O modelo fundamental comum a todos é um indício da mão do diabo. Se você procurar, sempre verá sua mão condutora por trás. O diabo não é somente o grande antagonista de Deus, ele falsifica a obra de Deus. Não há nada mais maravilhoso quanto a obra de Deus do que a maneira pela qual podemos ver um modelo comum e fundamental nela. Vemo-lo na natureza, vemo-lo nas obras da providência de Deus. Em todos os aspectos da vida cristã, sempre há evidência de um plano fundamental. Esse plano constitui a teologia, e a mesma coisa vale para a imitação, pois o diabo também tende a fazer tudo da mesma maneira. Ele não usa sempre a mesma cor, nem tampouco assume sempre a mesma forma. Porém, há invariavelmente o mesmo plano, o mesmo modelo fundamental. Quais são, pois, essas características comuns? Primeiramente e acima de tudo, todas essas seitas são parecidas com o cristianismo. Se não fossem, não haveria perigo, não haveria astúcia. Se fossem contradições óbvias, patentes, francas, ninguém cairia em sua armadilha. Mas o fato é que se vocês olharem de modo geral e sem crítica, acharão que se parecem extraordinariamente com o cristianismo.
Na verdade, muitas vezes, elas empregam expressões e terminologias cristãs. Falam de Cristo, das várias bênçãos que vêm através dele e assim por diante. E os incautos acham que aquilo deve ser cristianismo. Elas empregam a terminologia cristã, no entanto, a esvaziam do seu significado neotestamentário. Contudo, os termos continuam ali. E os não iniciados, os principiantes, se enganam completamente. E isto é cristão, dizem eles. Ciência cristã. Deve ser cristã. Ela se diz cristã e devemos aceitá-la como tal. E assim por diante. Outra característica geral é que todas as seitas nos oferecem muitas e grandes bênçãos. Aqui também está uma parte do segredo do seu sucesso. Mas devo acrescentar que elas não oferecem apenas bênçãos. Ao que parece, oferecem-nos bênçãos de uma ordem mais maravilhosa do que as bênçãos que a igreja cristã pode oferecer. A igreja cristã, em contraste, parece morosa e gasta, desinteressante e nada animadora. Se não fosse essa característica das seitas, nunca teriam sucesso. Elas sabem como apresentar a sua causa. O diabo é um mestre, um perito. Nenhum outro poder criado no universo sabe tão bem como o diabo fazer um pacote e embrulhá-lo com papel atraente, enfeites e atavios. Isso é uma parte essencial da manifestação das suas astutas ciladas. Um ponto importante é omitido em alguns dos livros que mencionei, mesmo nos seus títulos. Devemos fazer clara distinção entre as heresias e as seitas, e pela simples razão de que, por definição, um herege é um cristão professo que está errado com relação a alguma doutrina particular, ao passo que o ponto essencial quanto às seitas é que elas absolutamente não são cristãs, e sim contrafações do cristianismo. Pela mesma razão, há evidentemente uma diferença entre um cisma e uma seita, e entre a apostasia e uma seita. No caso de apostasia, vimos que o corpo de doutrina cristã era mantido, mas havia certas coisas acrescentadas que o tornavam nulo e vazio. Entretanto, no caso das seitas, este corpo geral de doutrina não é mantido. As seitas não representam o cristianismo de maneira alguma, de nenhum modo. Por definição, elas não são cristãs. Outra característica geral de todas as seitas é que sempre os seus adeptos são sinceros. É um grande erro pensar diferentemente. Falando de modo bem geral, um dos seus problemas é que elas têm zelo, entre aspas, sem entendimento, conforme Romanos 10, verso 2. São tão sinceros os sectários que se recusam a pensar e se deixam levar. Além disso, são entusiastas, são zelosos, são obreiros ativos. Acaso nós cristãos não ficamos envergonhados com frequência com o modo como eles demonstram seu zelo? Eles renunciam às suas tardes de sábado e visitam as nossas casas vendendo livros. Andam pelas ruas carregando cartazes e se empenhando em numerosas outras atividades, e também estão prontos a fazer sacrifícios. Essas características não se limitam às seitas. Vê-se no comunismo o mesmo zelo, a mesma sinceridade, o mesmo entusiasmo. Também se acham em muitas religiões falsas. Elas sempre dão a impressão de algo estupendo e maravilhoso que cativa a personalidade toda. Elas exigem uma espécie de lealdade total e sem reservas, por causa do seu caráter maravilhoso e dos resultados que garantem. Passando agora à crítica e à avaliação, quais são as características que nos habilitam a diferenciar entre as seitas e a nossa fé cristã? Os seguintes testes podem ser aplicados a toda e qualquer seita. Primeiro, veja a questão da sua origem. Quando se defrontarem com uma nova doutrina, as primeiras perguntas que deverão fazer são: de onde vem isso? Como começou? Por que afinal há uma doutrina como essa? Se lerem a história dos séculos passados, verão que não existiam estas seitas. Verão que geralmente começaram nos Estados Unidos da América. No século passado, subitamente, surgiram estas novas doutrinas. O que aconteceu? De novo, falando em termos gerais,
Elas começaram como resultado das pretensas revelações, entre aspas, recebidas por seus fundadores. Também é curiosamente certo sobre muitas dessas seitas, não de todas, mas de grande parte delas, que ditas revelações foram dadas a mulheres. O que se alega é que repentinamente, num dado momento, essa pessoa recebeu uma revelação direta de Deus, e como resultado desse acontecimento, surgiram um movimento e uma seita. Assim, a pessoa do fundador ou fundadora, a pessoa a quem veio a revelação, é muito importante. Por isso eu gosto da definição que já citei, segundo a qual a seita revela devoção a uma pessoa particular. O fundador ou fundadora é sempre de grande importância em todas essas seitas, e tem que ser, porque é por meio dele ou dela que os adeptos reivindicam uma autoridade baseada naquela revelação. Outras pessoas não tiveram essa revelação. O fundador ou fundadora é que a recebeu. Portanto, geralmente o ensino do fundador ou fundadora é importante. Pelo menos num caso, vocês verão que os membros da seita não somente alegam que o seu fundador teve uma revelação, mas também que ele descobriu de maneira maravilhosa vários documentos que se diz terem sido escritos por Deus ou por anjos. Refiro-me ao mormonismo, cujo fundador afirmava que tinha encontrado documentos escritos em páginas de ouro. Embora estranhamente se pretendesse que estes documentos foram escritos séculos antes, de fato foram escritos no linguajar dos Estados Unidos da América, por volta da década de 30 do século passado. O ponto principal, porém, é que os Mormons afirmam que o livro de Mórmon foi enviado do céu e escrito não em papiro ou papel comum, e sim em páginas de ouro. Não papel comum, mas ouro. Joseph Smith, Jr., os encontrou repentinamente. Estiveram esperando centenas de anos que os achassem, mas este homem foi conduzido miraculosamente a eles e foi orientado no sentido de torná-los conhecidos. Assim, o mormonismo foi lançado ao mundo. Isso ilustra muito bem o que quero dizer quando dou ênfase às ciladas do diabo e à maneira pela qual a embalagem é apresentada. As heresias não começam dessa maneira. No caso de uma heresia, um homem que foi um ardente estudante das Escrituras e talvez um pregador delas, aos poucos vai se afastando em sua interpretação. Ele não afirma que recebeu revelação, é questão de interpretação. Assim, devemos diferenciar entre heresias e seitas. É muito raro o herege dizer que recebeu essa iluminação ou revelação direta do céu. Ele afirma que o seu ensino resulta do seu estudo das Escrituras e que ele o desenvolveu. Todavia, no caso das seitas, há sempre este dramático e incomum elemento de revelação divina. Isso faz parte das exageradas reivindicações que as seitas sempre fazem. Os cristãos, entre aspas, comuns, diz o sectário, simplesmente expõem as Escrituras. Qualquer um pode fazer isso, mas o homem ou a mulher que eu estou seguindo teve uma revelação do céu de maneira mais estupenda. Por isso ele ou ela é a pessoa a quem devemos ouvir. Fecha aspas. É incomum, é extraordinário. Parece entrar ali o miraculoso. E naturalmente é isso que sempre dá tanto ímpeto à doutrina da seita. Isso leva ao segundo ponto, a saber que as seitas sempre reconhecem uma autoridade adicional à Bíblia e por isso essas autoridades são governadas. No caso da ciência cristã, é o livro escrito pela senhora Eddy, Ciência e Saúde. Foi-lhe dado por uma revelação, entre aspas, portanto só pode ser autoritário. O que aumenta a dificuldade no trato dessa matéria é que alguns sectários dizem que creem na Bíblia, ao passo que outros não, e estes a ignoram totalmente. A maioria deles não ignora a Bíblia. Antes, essas pessoas afirmam que são fervorosas estudantes da Bíblia, mas sempre afirmam que tem uma autoridade adicional à Bíblia e que essa autoridade é derivada do fundador ou dos escritos do fundador, ou das máximas e declarações do fundador registradas. Há uma espécie de corpo de verdades e doutrinas adicionais à Bíblia.
No caso do que se conhece como Adventismo do sétimo dia, e aqui se pode duvidar se estamos lidando com uma seita ou com uma heresia, a autoridade é de uma mulher, a senhora Ellen G. White, que dizia ter tido uma revelação. Os escritos e pronunciamentos da senhora White são fundamentais e determinantes. Estou sabendo que atualmente há um movimento entre os adventistas do sétimo dia que tenta depreciar a influência da senhora White. Não obstante, essa influência opera desde o início e, em certo sentido, é básica para toda a posição deles. Ou as seitas ignoram completamente a Bíblia, ou dizem, sim, a Bíblia nos dá a verdade, porém, se você realmente quiser entender a Bíblia, deverá interpretá-la à luz desta revelação que nos veio. Fecha aspas. Ao falarem assim, por certo, se assemelham ao catolicismo romano, que também se arroga esta autoridade extra, essa revelação ulterior, e na prática qualquer honra que finjam prestar às Escrituras, sua real autoridade é esta outra, esta extraordinária, nova e direta revelação que lhes foi dada. Qualquer ensino que nos confrontar deverá ser examinado conforme este segundo princípio. Onde exatamente entra a Bíblia? Qual é o seu conceito da Bíblia? Muitas vezes se verá que elas a deixam de lado completamente, como se jamais tivesse sido escrita. A nova revelação é, no final das contas, a sua autoridade. Talvez seja ilustrada mediante a Bíblia, mas é aquela autoridade que importa. Ela não vem da Bíblia, não se baseia nela, não é uma exposição, uma exegese da Bíblia. O que vale é esta outra revelação, entre aspas, e a Bíblia é dada um lugar subsidiário. Isso, por sua vez, leva-nos à subsequente regra geral da crítica, qual seja que estas seitas invariavelmente se extraviam com relação a certas doutrinas essenciais. Se você tomar as doutrinas principais, fundamentais das Escrituras, e à luz delas submeter à prova a seita ou doutrina particular, verá que ela está sempre no erro e sempre se extravia e sempre nega a verdade vital. As seitas não erram sempre no mesmo ponto, mas isto não a justifica. Há certos absolutos e errar num absoluto qualquer é pôr-se fora do cristianismo. Algumas dessas seitas estão erradas sobre a própria doutrina de Deus. Deus é para algumas delas apenas um poder. Muitas delas não acreditam na narrativa bíblica da criação, nem em Deus como Criador. Creem nele como uma grande força viva, não porém como um ser pessoal. Para elas, Deus é apenas um poder, uma energia, uma influência. Nem todas pensam assim, mas algumas pensam. Contudo, é quando se aborda a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo que se vê mais fácil e claramente como elas andam longe em seu extravio. As seitas, em sua maioria, não só vacilam, mas estão completamente erradas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com poucas exceções, elas são unitárias. Não creem na completa e genuína deidade de Cristo. Na verdade, não creem na encarnação e na maravilha das duas naturezas numa só pessoa. Para elas, Jesus é um homem justo, o cientista supremo, ou o supremo gênio religioso, o grande mestre. Delas está ausente a glória daquilo que lemos sobre ele na Bíblia. Elas têm pouco ou nenhum apreço pela sua obra, principalmente por sua obra expiatória, como explicarei mais tarde. Com relação à doutrina do Espírito Santo, ver-se-á a mesma carência. Geralmente o ignoram totalmente. Se é mencionado, não o é como pessoa. As seitas não se interessam pela doutrina da Trindade, nem se preocupam com ela. Não é essencial para a posição delas. Agem noutro nível. Elas têm sua própria fórmula, e para elas só isso importa. Todavia, na Bíblia, se vê que a posição trinitária é essencial. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A maior maravilha com relação à nossa salvação é a participação que nela tem as três benditas pessoas da Trindade Santa. Mas nas seitas, as três pessoas ou uma delas podem ser negadas. Falando em termos gerais,
o Espírito Santo me aparece. Além disso, como já indiquei, muitas seitas são, por demais, incertas quanto à criação. Na verdade, parece que algumas progridem porque estão inteiramente erradas no que diz respeito à criação e ao universo material. A ciência cristã realmente prospera porque afirma que não existe matéria, e porque não existe matéria, não pode haver doenças, e portanto não pode existir dor. E porque ela proclama tais absurdos quanto a estes assuntos, para não falar do seu erro total acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, cujo nome ela usa, que afirmamos que o seu uso do termo cristã é uma mentira e uma fraude. Pela mesma razão, as suas supostas curas nada têm a ver com a ciência e são puramente psicológicas. Outra doutrina que é de suma importância quando se avaliam as questões das seitas é a doutrina bíblica do pecado. A ausência de uma crença no pecado é a característica distintiva das seitas. Foi o que eu quis dizer quando disse que frequentemente as seitas são apregoadas em púlpitos pretensamente cristãos. Certos homens se tornaram muito populares com sua pregação de que não existe pecado, que é muito errado falar em pecado, e que a igreja, pelo fato de pregar uma doutrina do pecado, tem mantido o povo longe da verdade. Em vez de crer no pecado, dizem estes sectários, você deve crer em si mesmo. O pensamento positivo, entre aspas, como o chamam, é muito popular na América hoje e também está sendo apregoado na Inglaterra. Parece uma coisa maravilhosa. Abre aspas, pecado não existe, você não deve falar contra si próprio, não deve considerar-se inferior. Confie em si mesmo, você é maravilhoso e só lhe falta compreender isto. O que a Bíblia denomina pecado é um insulto à humanidade. Agora entendemos todas essas coisas psicologicamente. Fecha aspas. Nenhuma seita gosta da doutrina do pecado, e isso pelo forte motivo de que você jamais ficará popular se pregar a doutrina do pecado. No entanto, as seitas têm que ser populares, pois do contrário não poderão ter sucesso. Deus não está nelas e, portanto, alguma coisa terá que mantê-las em atividade. Os homens e as mulheres que as mantêm em atividade fazem isso seduzindo as pessoas, agradando-as e elogiando-as. Dá-se exatamente a mesma coisa quanto à doutrina da salvação. Obviamente, se os sectários não acreditam no pecado, não se vai esperar que estejam certos acerca da salvação. Eles não creem que o Filho de Deus veio do céu à terra para levar sobre si o pecado e sofrer o castigo do pecado. Eles não acreditam em Paulo quando este diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Não acreditam em Pedro quando este diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Eles não creem na expiação vicária, substitutiva. Jamais vocês os ouvirão falar dessa doutrina. Ela não ocupa um lugar em seu método de salvação. A Bíblia, porém, mostra que ela é absolutamente essencial. O apóstolo Paulo, quando foi a Corinto, disse: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. E todavia as seitas prosperam, sem mencionar Jesus Cristo e este crucificado. Elas não acreditam no pecado, não acreditam no caminho da salvação estabelecido por Deus. Negam o elemento mais glorioso da fé cristã, qual seja que o Filho de Deus foi feito oferta pelo pecado, que Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. Vocês nunca ouvirão isso da parte delas. Para a posição delas, isso não é essencial. Pode-se estar certo sem isso. Elas passam por alto a cruz e por essa razão nós as marcamos com as marcas de imitações e embustes e como uma manifestação das astutas ciladas do diabo. Qualquer coisa que esteja laborando em erro acerca da salvação e especialmente acerca da crucialidade da cruz não é cristã,
é apenas uma seita. Por mais que jogue com o nome de Cristo e com a terminologia cristã e fale sobre amor, é uma completa negação da verdade. É a fraude do diabo. Por último, vocês verão que é sempre sábio testar as seitas no que diz respeito à oração, porque elas realmente não creem na oração. Isso não é de admirar, em vista dos seus erros sobre o pecado, a salvação e sobre as benditas pessoas da Trindade Santa e toda a nossa relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elas não sabem coisa alguma sobre a oração, sabem unicamente a sua própria fórmula. Nada sabem de uma alma agonizando em oração diante de Deus. Para elas isso é terrível. Nada sabem sobre esperar em Deus, pelejando em oração, lutando para apegar-se a Deus. Nada disso se vê ali. E como digo, não é de admirar. Assim, sempre é bom testar as seitas sobre essa questão muito prática da oração. Porventura creem de fato na oração? Ou apenas acreditam numa coisa que a princípio soa como oração, mas que após uma análise se vê que não é oração, e sim uma coisa muito diferente? Compreendi essa distinção uma vez em que ouvi um homem pregar sobre oração. Ele anunciara o título do seu sermão. Não é difícil achar títulos para os sermões se estes não são expositivos. É muito difícil se são expositivos. Este era o título: 5 minutos por dia pela saúde. Isso é a oração. O que o homem estava realmente ensinando era uma forma de coueísmo, ou seja, de Emile Coué, francês, pregoeiro da autossugestão como método para a cura de enfermidades, ou transferência de pensamentos, ensinando que se alguém tiver belos pensamentos acerca de outra pessoa, isso ajudará essa pessoa a tornar-se bela. Ou se alguém tiver pensamentos de cura acerca de um enfermo, e se muitos pensarem juntos, de algum modo, esses pensamentos ajudarão a curar a pessoa enferma. Este elemento semi-mágico é uma curiosa mescla de filosofia oriental, magia e misticismo. A ideia é que se várias pessoas se concentrarem em pensamentos de cura juntas, de algum modo estes pensamentos se transferem através do éter, de modo que o doente gradativamente vai sendo curado pelos pensamentos de cura. E isto é colocado em termos de oração. Nessa prática, as pessoas não se dirigem realmente a Deus. Você dirige os pensamentos à pessoa enferma, ou à pessoa que está em dificuldade, ou à pessoa que não gosta de você. O que importa é você dirigir os seus pensamentos. A atividade não procede de Deus. Deve-se a você, mas é chamada oração. É aí que vemos as astutas ciladas do diabo. Todas essas coisas nos são apresentadas com terminologia cristã. Porém, no momento em que você as examinar, descobrirá, como estou mostrando, que elas são vazias de todo e qualquer conteúdo ou sentido cristão real e verdadeiro. Desse modo, olhamos rapidamente 3 amplos e grandes testes, pelos quais podemos e sempre devemos examinar qualquer dessas seitas que se nos apresentar. Queira Deus conceder-nos graça e sabedoria. Ah, que esperteza, que sagacidade nisso tudo! O diabo, como anjo de luz, entre aspas, põe diante de nós a sua astuta e ardilosa imitação, com o fim e objetivo de destruir as nossas almas e privar-nos das glórias da salvação que estão no Filho de Deus. Seria surpresa para nós, porventura, que o apóstolo diga: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo?